Então, pessoal, estou aí novamente para a gente bater um papo aí sobre os últimos acontecimentos de eleição, né? E para não variar, né? A gente tem uma enxurrada de fake news aí para quebrar a campanha contra o Bolsonaro. E ele só sabe atuar dessa forma porque é um cara, novamente, que não sabe falar absolutamente nada de interessante, de bom para o Brasil e para o povo brasileiro, mas só sabe produzir fake news. Ele e aquela turma de psicopata que acompanha ele também, os filhos dele, Calixto, Edugado e outros lixos que acompanham ele lá e que se acham superiores, né? Provavelmente deve se achar da fraternidade branca, né? Que é assim que muitos dos apoiadores do Bolsonaro pensam por aí e costumam propagar publicações na internet, o que é um absurdo isso. Por si só já é um absurdo. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil? As pessoas têm que ter consciência de que esse tipo de sujeito, ele está dando potencialidade, né, potencial para a gente da pior espécie, cara. Da pior espécie. São as pessoas, uma grande parte desses 51 milhões que votaram nesse canalha, são pessoas que não valem absolutamente nada, né? É lógico que não são todas as pessoas. Tem muita gente que está enganada, está sendo levada por uma série de mitos, uma série de preconceitos, assim, uma série de pressões de família, uma série de pressões de trabalho. São pessoas que não pararam para pensar no tamanho do equívoco que elas estão cometendo em votar no cara como Bolsonaro, né? Então, novamente eu repito, ele não tem absolutamente nada para oferecer ao público. Você pode perceber que João, quando você vai verificar no que ele fala, no que ele coloca para as pessoas e tudo mais, né, é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Ele fica repetindo coisas assim que ele não proporcionou para ninguém, sabe? Tanto é que, não sei, os evangélicos, eu fico abismado de ver que eles não questionam, eles não questionam absolutamente nada do que está acontecendo sobre o envolvimento do Bolsonaro com os evangélicos. Aonde que ele entra nesse segmento evangélico? E é uma coisa extremamente, uma coisa completamente incoerente. O cara fala assim: eu sou evangélico e sou de extrema direita. É uma coisa completamente incoerente isso, né? Não combina com o evangelho de Jesus Cristo, não combina isso daí. É uma coisa completamente incoerente, né? Então, será que as pessoas pararam para pensar já sobre isso? O que elas representam votando no Bolsonaro, né? Que é uma coisa de extrema gravidade, e aquilo que elas não estão percebendo, que é completamente contrário ao que pregava, por exemplo, um Jesus Cristo. E que é o que eles seguem, porque eles são evangélicos, seguem o evangelho de Jesus. Então, como que eles podem votar numa pessoa que representa exatamente o contrário? Ele está se aproveitando dessa condição de poder, porque a pessoa, quando ela segue o evangelho, tá, ela se considera temente a Deus e ela não segue, ela não questiona isso. E um político canalha como Bolsonaro, ele se aproveita de pegar essa questão de você não questionar, né, e utiliza aqueles pastores picaretas, né, que muitas deles, estou falando, claro que não são todos, né, mas muitos dos picaretas, que são os piores que estão ao lado do Bolsonaro, que procuram só o poder político, né, que eles só pretendem se beneficiar disso, esses caras, tá? Eles pensam da mesma forma com o Bolsonaro. Bolsonaro passou mais de 30 anos da vida dele se beneficiando diretamente de ações que... Então, ele está pouco se lixando para as outras pessoas, para quem está em volta dele. Ele quer se beneficiar. Tá? Se beneficiar. Ele não está nem aí se fulano de tal pode sofrer um problema ou tem a responsabilidade sobre determinada coisa. Não, nunca teve isso. Já na época, na década de 80, tentou explodir quartel
Tá? Então ele pensa exatamente com aquilo lá. Ah, se morrer sei lá quantos mil aí, pelo menos, mil inocentes, pelo menos vai dar jeito. É assim que ele pensa. Quer dizer, se ele estourasse uma bomba no quartel para explorar milhões, algumas pessoas lá dentro, dane-se. Se isso for beneficiá-lo a ganhar mais, era isso que ele queria. Então é assim que ele pensa. Tá? Quando ele chega e fala que um filho dele não casaria com uma mulher preta que era bem educado, é assim que ele pensa. Não existe mídia falando diferente. Ele é assim. Né? Agora, como que o pessoal evangélico pode aceitar alguma coisa dessa? Isso é um absurdo. Olha, isso é uma incoerência. É uma total incoerência. Total incoerência. Jesus Cristo, se estivesse vivo, jamais ele aceitaria algo desse tipo. Jamais ele levaria. É um absurdo isso. É um absurdo. Então, quer dizer, aonde exatamente esse pessoal quer chegar? Quem eles estão seguindo? Você que é evangélico, pare para pensar. Use até aquela vozinha na tua cabeça e percebe que esse cara que está aí, ele está se aproveitando de uma posição de vocês, né? E da forma como vocês veem o mundo, né? Se fundamentando no Evangelho de Jesus Cristo e temente a Deus e não questionando essas questões, ele se aproveita dessa situação para ele obter dividendos políticos importantes, fundamentais para ele se manter no poder, que é exatamente o único objetivo desse canalha. Ele não tem nenhum outro objetivo. Esse homem é um cara que mamou mais de 30 anos na teta do Estado, né? E ele quer continuar fazendo isso. Só que ele é um cara que ele é capaz de botar todo mundo no fogo para ele sair bem direitinho, quietinho lá com a família dele, numa boa. Ele é o tipo de cara dessa forma. Vocês têm que observar isso. Vocês têm que pensar sobre isso. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Vou falar uma outra coisa para vocês. Principalmente para os evangélicos. O decreto da liberdade religiosa foi colocado pelo Lula em 2003, se não me engano. Pelo Lula. Não foi ninguém, não foi outra pessoa que foi lá. Foi ele que fez. Decreto do Dia do Evangelho foi o Lula que colocou também. Vocês têm que ver isso, entendeu? Não foi o Bolsonaro, foi o Lula que fez. Então, se é um homem que fez a questão de você ter uma liberdade religiosa, liberdade de expressão religiosa, que cada um nós temos, né? Da forma da nossa fé, da maneira da gente pensar e acreditar no que a gente quiser, né? Isso inclui vocês. Vocês podem acreditar no que vocês quiserem, seguir o que vocês quiserem. E ninguém tem nada com isso. E o inverso é o mesmo. Qualquer pessoa pode acreditar no que ela quiser e seguir o que ela quiser e o evangélico não tem nada com isso. Então, quer dizer, isso foi muito importante. É uma conquista. E isso foi trazido pelo Lula. Não foi o dito cujo aí, o coiso. Né? Foi o Lula. Então, é importante a gente observar esse tipo de coisa. Né? Por que é importante? Porque é um homem que está preocupado com isso. Ele podia não estar. O Bolsonaro não está preocupado com isso. Me fala alguma coisa que ele fez em relação a isso. Nada. A única coisa que ele fez em relação à religiosa agora foi grudar nesses pastores que não pretendem trazer um benefício religioso ou alguma coisa que traga alguma evolução religiosa para as pessoas, para os evangélicos em si, mas não. Mas o lucro, o poder, que são aqueles caras que estão do lado do Bolsonaro. Não está do lado do povo evangélico, está do lado do Bolsonaro. Né? É isso que vocês têm que ver. Uma coisa é o evangelho.
Outra coisa é o pastor que está do lado do Bolsonaro e é o cara que quer movimentar você, evangélico, que acredita no Evangelho de Jesus Cristo, mas quer te usar para manter esse canalha no poder. Porque ele vai se beneficiar com isso. Ele vai lucrar com isso. Não é você. Né? Você vai ter a vida prejudicada por isso daí. Porque a corrupção vai continuar lá. Como sempre teve. Né? Então, o importante para nós todos, como pessoas, sendo evangélico ou não sendo evangélico, acima de tudo, o respeito com os próximos. O respeito com as pessoas. Coisa que esse cara já provou diversas vezes que não tem. Ele fica falando aí de auxílio isso, auxílio aquilo. Não foi ideia dele. E nem eles quiseram dar isso nunca. Pelo contrário, ele teve uma crise. Um ataque de pelanca quando falaram para ele que ele tinha que dar um auxílio desse. Ou que ele tinha que vacinar o povo. Esse cara teve um ataque de pelanca. Aliás, teve vários ataques de pelanca quando o pessoal falou que ele tinha que dar um auxílio emergencial para o povo e que ele tinha que dar vacina para o povo. O que esse canalha queria é sair fora, porque ele queria ficar na boa no cantinho dele aí, sem ninguém encher o saco dele, andando de jet ski, fazendo as motocicletas aí, essas palhaçadas dele aí. É isso que ele queria fazer. Não está preocupado com ninguém, nem respeitar ninguém, nem mesmo a mulher e a filha dele ele respeita. Um cara que bota 100 anos de sigilo, sendo presidente de um país, é no mínimo uma coisa extremamente incoerente. Que ele fosse qualquer líder, vamos supor que ele fosse um líder religioso, não fosse presidente do Brasil. Se ele chegasse para você, evangélico, e falar, olha, eu sou pastor de vocês, mas eu não vou falar, tem várias coisas aqui que estão 100 anos de sigilo para ninguém aqui da minha igreja saber. Durante 100 anos, ninguém vai saber nada sobre mim. Pelo amor de Deus, sejamos sensatos, né? Por favor, no mínimo sensatos. Né? É uma tremenda uma incoerência isso. Você vai votar num cara que você não sabe quem é. Porque é isso mesmo que está acontecendo. Obviamente nós já sabemos quem ele é, né? Nós sabemos quem ele é. Aliás, para você também evangélico agora, ele hoje se esmerou para ir atrás de apoio de quem na maçonaria. Não quero nem saber o que a maçonaria faz, para mim não importa. Mas para você, evangélico, importa sim. Não importa? Ele estava lá pedindo apoio para a maçonaria. Pergunta para ele por quê. Por que vocês não perguntam para ele por quê que ele está pedindo apoio para a maçonaria? Em troca do quê? Do que ele estava apresentando para a maçonaria para entrar como presidente da República novamente? Pessoal, por favor, não é o que o Cristiano está pedindo. Vocês têm que parar para raciocinar de uma vez por todas, independente de pastor, de igreja, não sei o quê, de uma vez por todas, sobre quem é esse cara. Porque esse cara não representa o bem para vocês. Ele representa o mal. Ele já provou isso diversas vezes. Um cara que fala da forma como ele falou sobre várias pessoas, sobre aquelas mais de 600 mil pessoas que morreram na pandemia. A falta de respeito. A tiração de sarro durante uma coisa seríssima. Não pode ser uma pessoa de Deus. Não pode ser uma pessoa que respeita o próximo. Não é uma pessoa de Deus, nem uma pessoa que respeita o próximo. Não pode ter o apoio de vocês. Isso é um equívoco gigantesco. É um equívoco gigantesco. Tá? Eu acho que seria muito, muito, muito importante, nesse momento agora, até antes das eleições, vocês pararem para pensar entre vocês, né, ou entre você, na hora que você estiver orando, você estiver em contato com Deus,
e estiver orando, e você vai observar, porque a voz vem aqui, ó, a palavra vem aqui na cabeça, e te mostrar que esse cara representa o mal, ele não representa o bem. Ele não representa o bem, ele representa o mal. Se ele representasse o bem de verdade, não teriam tantas pessoas sendo contra ele. Né? Porque o amor tem que prevalecer, o amor prevalece. E a maioria das pessoas iriam perceber isso, porque as pessoas percebem isso. Nós não podemos nos sobrepor ao sentimento e à energia que as pessoas percebem de um todo. E ele consegue transmitir essa coisa negativa, essa coisa doentia, essa coisa colérica, essa cólera, ele consegue passar. Ele não consegue passar uma coisa boa, uma coisa positiva, uma coisa de desenvolvimento humano, de desenvolvimento espiritual. Ele não consegue passar isso. Ele consegue ser hipócrita o suficiente para grudar nesses líderes das igrejas evangélicas. Muitos deles, né, não merecem nem o apoio de vocês, porque não são dignos disso. Porque você que está indo na igreja, e você que se esmera pelo próximo na sua igreja, e você que está preocupado com o desenvolvimento do seu país, está preocupado com o desenvolvimento da sua família, né? E de repente você coloca isso na mão desses mal representantes da sua concepção religiosa e tudo mais. Você que está fazendo isso, pare para pensar um pouco. É o momento agora. Você não pode esquecer que você é livre. O caminho de religião, de religação, é você com ele lá em cima. Não é você com mais um cara no meio e ele lá em cima. Isso não existe. Isso é uma forma de dominação. É uma forma de você ser usada também para manipulação política e de poder. É isso que eles querem. Né? É isso que eles querem. Novamente digo, não são todos, claro que não. Tem muito pastor, muito cara sério, pastor, tem muita gente séria. Né? Tem muita gente realmente comprometida com as questões religiosas, de conforto às pessoas, de trazer a palavra de Jesus Cristo, de outras religiões todas qualquer. Tem muita gente honesta nesse sentido. Mas tem muito picareta sem vergonha. E esses estão principalmente do lado lá no troca-troca lá da política. Estão lá do lado desse cara, abrindo brecha para esse bandido entrar nessa questão e se utilizar disso para poder fazer a manutenção dele no poder. Que é isso que ele quer. A única coisa que esse cara quer na vida dele toda, que ele quis na vida dele inteira, é ficar mamando no Estado. Só isso. Enquanto ele estava mamando um pouquinho no exército, mamou um pouquinho, aí não conseguia mamar mais, queria explodir o quartel. O exército prendeu ele foi preso, ele é um ex-presidiário também. Bolsonaro foi preso no exército. Foi preso porque ele queria explodir um quartel. Simplesmente para ele ganhar mais. Vocês sabiam disso? Na década de 80, foi em 83. Então ele foi preso em 83. Foi preso em 83 porque ele queria ganhar mais. Queria ganhar mais, ele não estava preocupado se ele ia matar a gente ou não, para poder ganhar mais. Esse é o cara que vocês, evangélicos, estão querendo votar. Estão querendo apoiar. Um cara que queria explodir um quartel, seja lá, podia ser um filho de vocês lá servindo. Esse canalha que era já aspirante oficial na época, queria explodir, poderia matar um filho de vocês que estivesse servindo num quartel desse, simplesmente porque ele queria ganhar mais. É isso, é assim que esse cara pensa. Você acha que foi muito tempo atrás? Foi na década de 80. Depois disso, ele ficou mais de 30 anos na Câmara, mamando, sem apresentar projeto nenhum que prestasse.
sendo xenófobo, sendo racista, preconceituoso e tudo mais que você pode imaginar. Com essas pérolas que você vê aí no YouTube, dele falando, e não é a mídia que está falando dele. Então, pelo amor de Deus, é feio falar assim, mas por favor, pensem bastante, raciocinem sobre quem vocês estão falando, estão votando, em quem vocês estão colocando o desenvolvimento de vocês, da família de vocês, das pessoas que estão ao redor de vocês. Porque esse cara é um psicopata. Ele é um psicopata. E ele é um psicopata que está cercado de caras perigosos, incompetentes ao extremo. Porque são pessoas que fazem o que ele quer, da maneira como ele quer. Ou seja, não importa se isso vai prejudicar meia dúzia de pessoas ou não. É um absurdo. Entendeu? Então, sejamos sensatos, né? Usemos nossa intuição, nossa palavra, nossa cabeça, nosso cérebro, nossa mente, nossa alma, nosso espírito. Usemos tudo isso para a gente poder fazer uma comunhão dessas coisas todas e chegar a um senso, a um consenso sobre o que representa esse homem no poder. Agora, alguém pode chegar para ele e falar, mas e o Lula? O Lula? Então eu vou contar alguma coisa para vocês sobre o Lula. Na época do Lula, o Brasil era a quinta economia do mundo. O Brasil estava se desenvolvendo muito em educação. Tinha centenas de campos universitários. O Lula não é contra igreja nenhuma, não vai fechar igreja nenhuma. Isso é balela. Como eu falei agora para vocês, ele colocou o decreto de liberdade de opinião, foi na época dele. Decreto de liberdade de religião, foi na época dele. Decreto do dia do evangelho, foi na época do Lula. Esse homem não está perseguindo ninguém, nem vai perseguir ninguém. Isso é tudo conversa fiada de bolsonarista, de sacana. Isso é conversa fiada. Não vai perseguir ninguém. Porque no mundo atual, no que nós vivemos agora, principalmente da dominação de mercado que existe tudo, não vai existir isso aqui no Brasil. Não tem como. Agora, se isso aqui virar uma ditadura, um totalitarismo, como o Bolsonaro está querendo, da forma como ele está querendo, aí sim a coisa pode ficar muito sem controle. E isso não é difícil de acontecer, porque a gente vê coisas aí na internet hoje absurdas, tipo, hoje eu vi uma garota aí propagando um negócio tipo, o Bolsonaro ajoelhado com uma mão de Deus em cima assim, escrito, da fraternidade branca que te abençoa. Uma coisa absurda. Uma coisa absurda. E essas pérolas estão surgindo, estão começando a sair das suas tumbas lá do inferno, entendeu? Para vir aqui atazanar a vida de todo mundo. Então, nós não podemos deixar essa força maligna se apossar da política no Brasil. A gente tem que evitar a tudo isso daí. Não tem como, entendeu? Então, é muito importante que vocês pensem muito, raciocinem muito sobre essa questão, né? E o que é muito, muito importante é que esse cara que está aí, ele é capaz de qualquer coisa para ele se manter no poder com pessoa física. Não estou falando pessoa física com as pessoas em volta dele, sabe? E mantendo seus privilégios. É isso que ele quer, apenas isso. Ele não quer mais nada disso. E dane-se todo mundo. Tá? Vocês já perceberam isso? Ele não tinha partido, de repente arrumou um partido aí qualquer. Ele não está nem aí para nada disso. Ele não tem escrúpulo. Vocês têm que perceber essa dinâmica. Isso é muito importante. Ele não tem compromisso com responsabilidade, com nada, com ninguém. Né? E o que ele vai querer, ele vai se associar a qualquer coisa. Qualquer coisa, eu estou falando. Para ele poder ser presidente novamente. Nem que na cabeça dele, nem que tenha que morrer milhares, 30 mil, igual ele falou outro dia aí. Nem que tenha que matar 30 mil inocentes, morre inocente no meio. É assim que ele pensa.
nós temos que evitar que esse homem continue no poder. Ele e aquela turma que está com ele, aquele pessoal é extremamente perigoso. Ele é um cara perigoso. Então, é muito importante que nós levemos isso a sério. Isso é muito, muito, muito importante. Muito. Tá bom? Então é mais isso que eu queria falar. Depois eu até vou contar uma história sobre o que representa a preocupação que o Lula teve com o povo. Um pouco disso que eu já pude vivenciar pessoalmente mesmo, tá? Um abraço para todos, tchau, tchau.